Estamos recebendo o José Geraldo de Faria, secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Taubaté. Boa tarde, José Geraldo. Boa tarde a todos aqui do Diário. Estamos mais uma vez aqui para levar a conhecimento de todos o que é realmente a Secretaria de Esportes. Geraldo, veja bem, a mudança, passar de departamento para secretaria, na prática, não é a mesma coisa, quer dizer, não continua o mesmo funcionamento. O que muda passando de departamento para secretaria? Não, muda quase que totalmente a forma, né, de ser a parte administrativa. Hoje, enquanto diretor, nós éramos assim, o segundo escalão, trabalhando para o prefeito, nas realizações, né, do que ele determinava. Então nós fazíamos de tudo para ser bem sucedido, mas integralmente ele respondia das ações nossas, né? Então muitas das coisas que às vezes poderiam ter sido feitas melhores, acaba recorrendo sobre o prefeito, que era o ordenador das despesas, né? Hoje, como secretário, a gente procura muito mais ainda agora, né? Não que a gente não estava fazendo, mas nos resguardarmos, porque a gente é um aprendizado para a gente, porque saiu do departamento para a secretaria e agora mudou praticamente tudo. A maneira de procedimento, a maneira de fazer o gasto público, de que forma isso é realizado, como é feito, as dotações orçamentárias, elas foram modificadas. Enfim, uma série de situações aí financeiras, jurídicas, que precisamos conhecer a afinco para que a gente possa administrar com total segurança e continuar com o êxito que a gente trabalha sempre, né? Então, existe essa diferença. Hoje o secretário responde por todas as ações, por todos os atos que ele realiza, né? Então ele precisa estar todo dia se atualizando junto com a área técnica legislativa, das mudanças de lei, com relação ao setor jurídico da prefeitura, aproximar muito mais do jurídico para poder estar conhecendo do que se pode, do que se deve, né? E de como realizar as ações. Porque existia aquela frase, nada que você não possa, mas nada que você não deva. Então fica uma situação difícil, né? Praticamente você fica no meio do caminho. Então hoje a gente está aprendendo muito essa parte. Tenho ido constantemente no departamento jurídico, na área técnico-legislativa, principalmente também no financeiro, para saber como hoje despender desses recursos para realizar as ações. Manutenção, trabalho com desenvolvimento de fomento esportivo, trabalho com relação a compras, equipamentos, a construções, a reparos de quadra, do quadro de funcionários, né? Enfim, tudo que se diz respeito à gestão pública. Então, para nós, a gente vem sempre aprendendo, né? Porque na nossa condição de esportes, quando nós assumimos na gestão de 2001, com o antigo prefeito, era a área de esporte e lazer. Então a gente, na verdade, era um apêndice do Departamento de Educação. Não tinha autonomia, não tinha vida própria, e o que se sobrava era o esporte. Então, muito embora que a gente sabe que o Departamento de Educação e Cultura são um departamento pesadíssimo de se trabalhar, né? Que não é fácil se administrar a parte educacional do município, em relação à estrutura física, a recursos humanos, equipamento, material, todo esse conjunto de trabalhos. Também tem que falar em como realizar isso de uma certa forma, em conformidade com o governo federal, o governo estadual. Então eles tinham realmente uma atribuição muito grande. Então ficava difícil olhar para o esporte, que ele era o diretor, né? Existia realmente um diretor, na época de esporte, de cultura, né? De educação, cultura e esporte, o DEC. E hoje desmembrou, hoje são secretarias. Então, quando viemos para trabalhar na gestão anterior, nós brigávamos muito porque o esporte tivesse uma identidade política interna e externa. Por que interna? Porque quando tinha reuniões de diretores, o gerente não sentava à mesa. E como era a nossa situação na época, o diretor não conseguia levar as nossas necessidades à mesa, porque ocupava-se todo o tempo com a educação e cultura, a gente sempre ficava à mercê do que vinha. Muito embora foi criada aí uma estrutura grandiosa, estrutura física de quadras, sem nenhuma proposta, assim, no sentido de qual foi a necessidade de se construir tanto.
né? Então foi mais por apelo político, na verdade, uma conveniência, que é a obra mais barata, na época de se fazer era uma quadra, ela é permanente, né? Faz ali o cimento, as telas e o ferro, 10 anos está ali a estrutura física ali. Então não tinha todo aquele entendimento, por que 6, 8 quadros na mesma região, num raio de 1 quilômetro, né? Porque tantas dessas situações, eu sei que muitos dos campinhos de terra batido, que era onde se fazia aquele lazer mesmo, eles foram se construindo em torno desse campinho de terra batida que virava depósito de lixo, virava tudo, então acabava o apelo, vamos fazer uma quadra aqui. Mas essa quadra, na verdade, era voltada para o lazer. Né? Aquela brincadeira, a criança andava, o pai levava, e a mãe levava para andar de velocípede, velotrol, bicicletinha, fazer aquela peladinha, aquela brincadeira de taco, algumas ações de comunidade, como eventos culturais, quermesse, todas aquelas ações, não para se criar escolinhas numa quadra descoberta. Né? Então, nós hoje estamos acima de 140 quadras de praça pública. Muito, né? É gigantesco isso, porque quando você fala isso, você tem que pensar em manutenção. Construir é fácil construir. Ter o primeiro recurso você faz, mas daí é a longo prazo. Tá? Então, se faz necessário, quando pensar na estrutura física, primeiro de ter uma comissão, ou ter uma associação, ou de pessoas que tenham interesse em abraçar aquilo que está sendo solicitado. Então, partiu uma ação contrária. Primeiro fazer a estrutura física, a quem quer fazer. Eu tive quadros de bosta que nunca teve uso, de primeira qualidade, que ela foi destruída por vandalismo e hoje se transformou num local de bastante eficiência, que é a reciclagem no SECAP 3, por exemplo. Ô, Geraldo, você falou, deu um panorama das realizações no departamento. Agora que virou secretaria, você já tem uma dotação orçamentária, porque o orçamento foi feito o ano passado. Isso. Então, como é que ficou a questão da dotação orçamentária? Houve um pequeno acréscimo na dotação, não é nada assim a mais, mas a gente procura administrar dentro desse recurso, porque na verdade, como departamento, cada departamento tem um quanto do orçamento, né, do município. Esse quanto que fica cada departamento, ele não foi alterado. Então, quer dizer, permanece... Mas o departamento que receberia seria o DEC, não especificamente a Secretaria dos Esportes. Não, a Secretaria de Esportes ela tem seu orçamento próprio agora. Como bom, tem agora. Não, mas a dotação orçamentária qual é? Está em torno de 5.700.000 a 6 milhões. Isso é suficiente? Não, não é suficiente. Você acha que o suficiente seria em torno de quanto? Olha, a gente, com certeza, que a vontade de realização que nós temos, né? A gente fala assim no percentual do orçamento do município. Então a gente tem quase que 1%, vamos chegar a 1%. E, por exemplo, a gente pega São José dos Campos, tem 1,8% do orçamento do município, em cima de 1 bilhão, acima de 1 bilhão já, né? Então dá uma diferença considerável. Uma boa diferença. 3,4 tem Pinda, 3,4 do orçamento. A cidade é menor, mas o quanto é maior dentro do orçamento dela. Então, se equipara, né? A gente não mede usar fazer pelo tamanho da população, né? Você pega a Paulínia hoje, tem praticamente 80 mil, 100 mil habitantes para 800 mil habitantes para 800 milhões. Quer dizer, bastante considerável. Então, a gente vai se equiparando, mas no nosso orçamento mesmo, dentro desse orçamento, compreende desse quanto aí, pagamento de recursos humanos, metade é folha de pagamento, né? E a outra metade você paga todas as despesas, como manutenção, como investimento, como compra de material esportivo. Então realmente a gente... Deixa eu fazer uma pergunta, porque isso aí isso é uma coisa capital. Pindamonhangaba, se citou Pindamonhangaba e São José como exemplos. Sim. E justamente são as cidades que nas Olimpíadas, Jogos Abertos, saem na frente. Sim. Será porque eles têm uma verba mais considerável para a preparação dos esportistas? Você acha que é isso?
Não, lá, há anos atrás, o prefeito, hoje o atual prefeito de Pinda, quando ele foi em outras gestões, ele desenvolveu o que faz a cidade crescer? Ferramentas. Hoje, se eu tivesse uma Scania aí com 18 rodas, com 4 metros de altura, por 4 de largura, por 30, com recurso para destinar para o esporte, ou ele deposita no total da prefeitura, ou eu não posso receber, senão seria um dinheiro não muito saudável, né? Então o que aconteceu? Lá em Pinda desenvolveu o quê? Primeiro foi para a secretaria, transformou-se em secretaria. Depois houve uma política de uma criação de ferramentas para fazer o esporte. Enquanto aqui a gente borbulhava de atletas e sempre vencíamos todos pela quantidade de atletas que tinha, lá eles foram trabalhando em ferramentas, teve uma visão de gestão melhor antigamente e construiu o quê? O fundo de apoio ao desporto não profissional, a lei de incentivo, as ferramentas para fazer. E nós tínhamos os atletas. Enquanto a gente tinha os atletas e a gente conseguia levar os atletas tipo assim, para os investimentos, treinamento, material esportivo que era doado, e não entrava o recurso, a bolsa auxílio, eles ficavam aqui. A partir do momento que eles fizeram a ferramenta e começaram a captar recursos através do fundo, da lei de incentivo, então além da receita, eles têm um incentivo fiscal. Então cresceu muito a condição de contratar, de investir. Então hoje tem uma política muito forte, uma política até meio confusa com relação ao verdadeiro sentido dos jogos jornais. Porque era assim, por que você faz jogos jornais na cidade, na região? Para você primeiro confraternizar com a região e demonstrar o que é realizado dentro do município com os seus municípios. Hoje acabou isso. Eu, durante esses anos aqui, vim insistindo numa política de preservar os atletas do próprio município e trazer alguns reforços, né? Então eu vim caindo de posição, porque eu ainda brigava com as demais secretarias, fazia convite de a gente tentar mudar uma política, fazer com que as cidades levassem parte dos seus atletas pelo menos, ou aquele que viesse, né, não fosse assim também. Hoje você contrata um time com um técnico, só muda a camisa, sabe? O cara desce no aeroporto, o cara chega com o seu próprio ônibus, e se você não falar, ele acaba nem trocando o uniforme da cidade de origem deles. Então, virou um esporte de alto nível. Você compete com o cubano, com o americano, com o chileno, com o russo, com o chinês. Não é mais com o josense, com o pindense, né, com o pessoal da região do Vale Paraíba, nem fundo do Vale. Quer dizer, em suma, a questão não está na verba, está na mudança dos costumes, é isso que você está me dizendo? Quer dizer, a verba não é o fundamental. Não, vamos dizer assim, ela é o essencial. Para como ter essa verba, que era o problema. Então hoje, eu posso dizer para você, com todos esses anos à frente, nós tivemos bastante dificuldade do entendimento, da mudança de cultura, que tem que mudar, tem que modernizar. Não podemos preservar, assim, a nossa cidade ela é meio provinciana, né? Para você mudar alguma coisa da cidade e convencer a população que é bastante taubatiana, né? Taubaté tem bastante taubatianos, né? Você vai nas outras cidades, já não é essa porcentagem, né? Já não é a quantidade de pessoa natural do município com o pessoal migrante. O imigrante acaba fazendo a diferença. São José, a maior parte agora de moradores é de imigrantes, né? Que vem de outras regiões, de outras cidades. Então, para você fazer um entendimento da mudança de cultura, foi difícil. Eu, voltando um pouquinho atrás, quando eu falei que eu fiz um apelo na época, na gestão anterior, que a gente precisava de uma identidade política, interna e externa, justamente era por causa disso. Quando a gente sentava numa mesa de reunião para discutir a necessidade técnica das coisas, de como fazer corretamente, de acordo com o que se permitia, não tinha essa chance. Então, com a nossa administração que veio em 2005, o Roberto Peixoto, ele deu a condição de desvincular do DEC a área de esportes e dali então passar para departamento. Ela veio com todas as necessidades? Não. Mas essa independência, essa liberdade de você começar a criar, certo? Foi importante. Então criou-se o departamento. Tudo bem, caso mesmo o cara criasse uma área, depois ao longo do tempo o prefeito foi dando a condição de
se tornar um departamento. Eu não tinha monitores, eu não tinha estagiários, zeladores de quadra. Não adianta dizer assim, construir a quadra, tá aí, se vira. Não é assim que funciona, né? E não é porque a própria prefeitura criou, comprou o terreno, criou o prédio, paga as despesas de manutenção ali, que então não se deu uma condição de chamar a comunidade, você é o co-gestor disso. A gente vai lhe permitir o direito de você gerir esse espaço junto com a gente. Então, isso foi um trabalho árduo de se fazer. Então, construir e largava, o que adianta? Né? Então, toda essa construção, tudo que foi feito, se houvesse esse investimento nesse outro recurso, seria maravilhoso. Então, como departamento, nós conseguimos quantificar quanto tem de quadra, que nos assustou bastante. Porque você pega uma quadra, aí você fala em manutenção na parte da alvenaria, manutenção no piso, manutenção na rede elétrica, no alambrado, sabe? Infelizmente, a depredação ela é violenta, né? Então nós ficamos assustados, porque são muitas quadras descobertas e muitos campos de futebol. Então esse orçamento que a gente vem pleiteando, vem através também agora, com essa oportunidade de criar o departamento, fui atrás da criação do Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté. Tive dificuldade? Sim. Não é possível por isso. Esse fundo é de empresas privadas? O fundo, na verdade, ela pode receber dotação do próprio município, como subvenção, como incentivo, como patrocínio, como doação. Então, qual é a finalidade do fundo? Quer dizer, não pode ser de empresas privadas? Não pode. Pode. Só que existe a criação de uma conta específica do fundo. Como foi feito a criação do fundo, o prefeito criou o departamento, logo em dezembro de 2006 criou o fundo, e nós viemos para regulamentar esse fundo. Conseguimos regulamentar o fundo. Olha as ferramentas que não tinha. Era a área, total dificuldade. Então veio para o departamento e conseguimos constituir o fundo. Agora regulamentou o fundo, porque se você só constituir e não regulamentar, ele não vai funcionar. Então nós começamos a criar meios para dizer para o atleta, olha, vai chegar a sua vez agora que eu vou trazer você de volta. Você foi para as outras cidades porque não tinha um bolsa auxílio, que no fundo permite a gente criar curso de capacitação, adquirir praticamente equipamentos, outros recursos da União, do Estado. É uma conta própria, onde dali você só tira para fazer as ações de esportes. Né? Existem recursos que vêm do Estado e do governo federal? Você já conta com isso? Nós estamos em busca agora de como fazer de uma forma correta os projetos que o governo federal e estadual solicita. Então a gente tem inúmeros projetos já inscritos, tanto no Ministério do Desporto como na própria Secretaria de Esportes, para a gente poder então também ter a ajuda do Estado no sentido de fazer mais ações nos bairros, né? Mais ações junto às próprias quadras descobertas, em criar lazer. A nossa proposta agora é investir forte no lazer também, além desse pensamento de estruturar nossas equipes agora, já que o fundo aí está aí. O nosso prefeito fez uma dotação já no fundo de esportes. Nós pegamos os técnicos todos que trabalham conosco e vimos as suas necessidades para que a gente então faça um trabalho de volta da segunda divisão, porque com essa perda de a gente não ter o investimento como eles fizeram a nível profissional, nós queremos para a 7ª posição. Os 6 primeiros permanecem na primeira divisão. Aí os dois, o 7º e o 8º, desce. Então nós descemos por quê? Porque as outras cidades já tinham fundo, foram buscar recursos, foram buscar patrocínio, então não contou só com a verba da própria cidade. Por exemplo, a Jacareí hoje, ela tem uma lei de incentivo de captação de recursos a nível de IPTU e ISS. Ela tem um pedágio na porta da cidade, né, que arrecada. Então, hoje tem vários investimentos que a nova adulta CCR investe. Então, eles aplicam valores altíssimos na contratação. Infelizmente, está partindo para o mesmo caminho. A sua equipe está com quantas pessoas? Hoje eu tenho os 28 técnicos, né? Junto com os técnicos eu tenho os monitores. Eu estou com um nível de pessoal no departamento de esporte
de 80 a 90 pessoas, no todo, né? Do secretário aos zeladores. Então, é um número considerável, mas ainda eu preciso de muito mais para poder fazer a gestão de tudo isso, todo esse espaço. E hoje a gente vem entrando em contato, já estou tendo um retorno favorável, de trazer as entidades regulamentadas. Nós estamos fazendo um novo recenseamento na cidade. Está feito aí convite a todas as entidades, formais e não formais, que tenham trabalho realizado. Procura o departamento, a Secretaria de Esportes, né? A gente está acostumando agora a Secretaria de Esportes, vá fazer o seu cadastro para a gente conhecer realmente a realidade, o que são feitos, de que forma são feitos, com quem são feitos, né? Para a gente poder então ter esses parceiros, disponibilizar as quadras para eles também. Hoje eu cedo quadro para várias entidades que ocupam também, né? Houve uma reunião na Câmara a respeito de questionamentos sobre tráfico, sobre pessoas voltadas, viciadas aí, e acabaram surgindo sobre essas quadras, quadras de Praça-Buco. Eu não considero as quadras de Praça-Buco abandonadas, eu considero elas sem uso, diferente. Geraldo, falando um parênteses aí, você fala muito nas quadras, cobertas e descobertas. Sim. É uma pergunta bem objetiva. As quadras existentes em Taubaté, elas foram feitas dentro da técnica mais correta? Ou seja, foi um investimento bem feito, ou para ficar bem feito ainda tem que refazer tudo, derrubar e fazer outro? Ou você acha que tantos por cento das quadras estão feitas corretamente e tantos incorretamente? Como é que é o quadro geral dessas quadras de Taubaté? Nós temos mini quadras assim, que comportam 1.000 até 1.000 pessoas, né? Então, estão sendo feitos novos ginásios, como o caso de Mas vocês. Tecnicamente, essas que já estavam prontas? Não, elas saíram um pouco menores do previsto, né? Várias ações ali de obras ali, do meu ponto de vista, não foram de acordo. Os recuos, os espaços de escape entre linha de lateral de quadra. Deixa eu falar para você, porque eu estou perguntando. Estou perguntando porque as que eu vi, eu daria nota para baixo de 3. As que eu vi. As antigas, feitas pelo Sr. José Bernardo Ortiz. Eu daria para baixo de 3. Você dá mais do que 3? Eu empato com você, né? Porque eu também acho que poderia ter sido. As quadras são os maiores problemas? Hoje, com a demasia, a gente tenta recuperá-las todas, né? Dentro do possível e do impossível. E hoje as quadras que foram feitas já foram feitas com um dimensionamento muito maior, em conformidade hoje com as regras. Por exemplo, hoje, até pouco tempo atrás, São José dos Campos e nem Pinda tinham como jogar a Liga Nacional de Futsal. Jogava na quadra da federação, porque eles não tinham quadra do tamanho que a exigência da federativa pede, né? Então, você vê que coisa ousada, né? Tem o time, mas não tem a quadra adequada. Nós temos aqui, então, até 4 quadras de 40 por 20, que é a medida oficial da Confederação e da Liga Nacional de Futsal e de Handball. Então, já visto que nós conseguimos trazer televisionado pela Sport TV, né? ESPN, um jogo da Liga Nacional em Taubaté, inédito assim, a esse nível, porque nós temos a quadra docente, né, da nossa professora Luciana Peixoto, que administra lá também, e fizemos uma parceria utilizando aquele espaço, que ele é altamente dentro das medidas oficiais, pintura, iluminação, ventilação, aquilo sim que se pode considerar uma quadra de alto nível. Tanto é que quando o Pinheiros veio jogar em Taubaté, a Metodista veio jogar em Taubaté, eles ficaram surpresos. O próprio pessoal que faz a narração do jogo ficou impressionado dentro de uma estrutura daquela, em conhecer que dentro do interior tinha uma estrutura como aquela. Então, para a gente foi um orgulho muito grande, né? E eu tenho a quadra docente também, da Metra, que tem 40 por 20, e 3 ginásios escolares que tem essa medida. Então, nós jogamos, disputamos ali. É lógico que todo sonho nosso é pleitear um ginásio municipal de esportes, né? Uma casa única que a gente possa fazer as grandes festas esportivas e para demais outras secretarias também utilizar. Então, a gente com certeza, a gente começa o caminho, quem vier, né, tem que acabar ir para a sequência, porque do jeito que a gente vem formatando esporte, não tem como desfazer do que é feito.
Porque, por exemplo, o fundo é lei, ninguém revoga a lei. Né? A gente está criando, já fizemos a minuta da lei de incentivo fiscal, para poder, então, os empresários, pessoa física ou jurídica, destinar parte desse recurso, desse imposto, para o esporte. E até então, antes de nós, tudo podia fazer um abatimento do imposto. Você, como empresário, você fazia lá um requerimento dizendo que 20%, se não fizer 50% dos impostos. Sabe? Hoje você paga 50% aqui, o pessoal nos mata, entendeu? E tanto nós como o próprio tribunal, que dá como renúncia fiscal e não pode, então nós criamos alternativas para que a gente pudesse ter essa sugestão da minuta da lei como destinação. O empresário vai até a prefeitura, paga o seu imposto, faz um termo de destinação do quanto que a lei ainda vai ser, nos vai ser dito, esse quanto a ser destinado para o esporte. Então nós acabamos ainda de encontrar uma alternativa legal para ter isso, porque é isso que fez o esporte de outras cidades crescerem. E isso é a médio, a longo prazo? Não, eu tô assim, eu tenho que, quando eu vim à frente da área de esporte, do departamento de esporte da secretaria, eu tinha metas a atingir. E uma dessas metas é criar essa ferramenta. Então, nós conseguimos transformar em departamento hoje, secretaria, foi até mais avançado do que a proposta. Consegui fazer com que todas as entidades, a maior parte delas do município, que se diziam ligas, que se diziam clubes, elas estavam todas sem documentação. Então, a lei de responsabilidade fiscal, a partir de 2000, falou que nenhuma entidade mais poderia receber recurso público se não tivesse constituído. Que, haja visto, para você ter uma ideia, a Bosch Taubaté é antiguíssima. Eles tinham um livro de ata que é a coisa mais linda do mundo. Eles eram constituídos de fato, mas não de direito. Nunca foram no cartório registrado. Então, ficou como um livro, um documento muito bonito, só que não pôde aproveitar, porque o primeiro, o segundo, o terceiro presidente já não existe mais, já faleceu. Já... Então, tivemos que fazer o quê? Constituir. Era a Liga Taubatiana de Bosch, agora é a Liga Boschófila de Taubaté. Queríamos fazer um outro CNPJ, ajudando na construção do estatuto, montagem da diretoria, publicação, convocação, eleição, tudo presentes. Então, nós ajudamos a Liga de Bosch, a Liga de Malha. Nós também fizemos handball, voleibol, basquetebol, criamos ajudamos outras pessoas a criarem o atletismo, tudo entidade jurídica. Então nós estamos no caminho correto. E também tivemos um trabalho muito árduo com a Liga Municipal de Futebol Amador de regulamentar, né? Ela era irregular, mas não ilegal. Porque os seus presidentes esqueceram, ou motivo outro, não registrava as atas em cartório, sabe? Então, nós fomos pedir para atualizar a liga, né? Quando nós deparamos até o cartório, a pessoa que trabalhava no cartório pegou e nos disse, olha, o único presidente que eu reconheço aqui chama José Marciano de Lima, 1975. Nossa. Então a gente não podia fazer ação nenhuma, porque essa pessoa, eu até não acreditava que estaria vivo. E nós falamos, e agora, como vamos fazer para regularizar na íntegra? Então, você ou faz a intervenção na liga ou funda outra. E por uma felicidade alguém me disse que se José Marciano de Lima estava vivo. Fomos até ele, né, com muito cuidado, uma pessoa de 85 anos, e pedimos para ele que o nome dele ainda constava na Receita Federal, ele não sabia, sabe? Tantos anos. E nós conseguimos convencê-lo, então, a ir até a fazer essa eleição, nomear, né, convocar e nomear uma nova diretoria. Aí sim, a nova diretoria foi constituída, registrou-se em cartório, fomos até a Receita Federal e tirou-se o nome dele, né, dando aquela tranquilizada nele, porque ele ficou de 75 a 2006 no nome dele, passando tanta gente, né, passou várias pessoas de nome ali, mas era ele ainda o presidente. Então, você vê o trabalho que nós tivemos que fazer. Isso é tudo a parte administrativa da prefeitura ou você agora como secretário que se responsabiliza? Da área de esporte, do departamento e ainda continua sendo da secretaria. Nós vamos buscar todos os meios e recursos, contamos com a prefeitura
quando é possível, quando não, contamos com as pessoas que trabalham ainda voluntário, contamos com o Panaton Clube, que é uma entidade que também faço parte, que tem os seus advogados, tudo, que colaboraram muito com a gente para assinar os documentos, sabe? Cada um contribui um pouco. Mas olha que parte difícil a nossa, né? Que ninguém amanhã praticamente passou e você não tem que ser lembrado, mas o esporte nosso estava muito defasado nessas condições administrativas. E como fazer o esporte funcionar se o administrativo estava... Porque antigamente era o presidente, ele carregava o saco de bola nas costas, a prancheta embaixo do braço, né? Arrastava lá os uniformes e quando dava um dedinho lá, ele pegava o saquinho de lanche. Então ele fazia tudo sozinho, ele ia lá no vestiário, era o técnico, depois chegava antes, trocava a roupa, dava a roupa pro pessoal, né? Era o pessoal que fazia esse trabalho, depois dava instrução, saía para o campo, voltava do campo, dava instrução, acabava o jogo, recolhia o uniforme e dava o lanche, a mesma pessoa. Então nós fizemos várias reuniões no departamento e lá nós instruímos a verdadeira necessidade de compor uma diretoria. E depois de compor a diretoria, dar sequência, como é o caso da própria Liga de Futebol hoje, que é um espetáculo, uma das melhores do estado em esquema de organização. Conversei muito na época com o presidente Mori, falei, Mori, não podemos mais ficar no amadorismo, um amigo nosso aqui faz contabilidade, o outro faz isso, não. Contabilidade é escritório de contabilidade. Contabilidade muda todo dia as leis, então você vai ficar defasado, daqui a pouco você está com um documento pendente. Vamos buscar um escritório, troca com um banner no seu site. E deu certo. Veio pessoa interessada, hoje tem um escritório de contabilidade, tem o pessoal de divulgação, cresceu muito, né? Então, administrativo, né? Então, isso você fala no futebol? No futebol. E nas demais ligas. Isso vai ter que ser feito com cada um dos esportes, seria isso? Já fizemos. Agora são todos constituídos. Eu tenho a Liga Taubatiana de Voleibol, inclusive tenho o documento de utilidade pública, eu tenho a de handball, poste, vôlei, basquete. Então, eu já fiz todos esses anos à frente lá, nós fizemos a parte que não é visível para o povo, mas é de maior interesse para a entidade, senão ela não poderia dar continuidade. A malha hoje, o cara veio muito contente que ele conseguiu o patrocínio, não da prefeitura, eu mando uma empresa, porque agora ele está habilitado, credenciado a receber, porque ele tem o seu CNPJ, tem todos os meios e eu recebo a nota fiscal para entregar para a empresa que está destinando o recurso. Porque antigamente o empresário era amigo do Zé e ajudava o Zé. A lei não permite mais. Então hoje, olha para ver quanta coisa foi feita que fez com que nós agora tenhamos alicerces para crescer. Então eu fico contente que a Liga de Malha recebeu, né, está recebendo esse investimento. A Liga Taubatiana de Handball, várias empresas investem nela em parceria com o nosso time de handball. Hoje eu tenho lá Mil Clean, só as mesmas, mas elas investem, porque está documentado. Eu tenho First Wave, Mil Clean, eu tenho Unimed, eu tenho Unital, tudo no handball. Tudo via Liga Taubatiana. Ô Geraldo, nós estamos chegando perto do encerramento da nossa entrevista. E eu não queria deixar a entrevista terminar sem fazer a seguinte consideração. O esporte tem um objetivo educacional extraordinário. O esporte, se a Secretaria dos Esportes executar o seu potencial, tira a criança da marginalidade, tira a criança da droga, dá sentido de disciplina, você sabe disso mais do que eu. Mas há um aspecto prático que você não pode deixar de enxergar, que é o sucesso que aparece nos resultados. Sim. Não é? Você preparou toda uma estrutura, mas daí o camarada que vai observar, que vai ler o Diário Taubaté, que a Glaucia aí dita todo dia, ele vai querer saber qual é o resultado. Quem ganhou? Foi o time de Taubaté que ganhou nos jogos como é que chama mesmo? Regionais. Qual a classificação de Taubaté? Isso aí, não adianta você querer fugir, que não tem como fugir. Então eu vou fazer a pergunta fundamental. É o seguinte, com toda a estrutura já preparada, os resultados vão aparecer quando? Eles já aparecem, o resultado, né?
nós não conseguimos a vitória, porque aquilo que eu falei para você, todos os nossos atletas que são no município são campeões regionais quando se disputa eventos regionais. Quando se disputa jogos regionais, eles fogem da esfera, passam esses jogos brasileiros, né? As pessoas, no decorrer do tempo, por jogos eles se contratam, mas se você for ver o nosso resultado a nível de liga de vôlei regional, Taubaté é primeiro e segundo em tudo. Liga Conilense Paulista de basquete, Taubaté é primeiro e segundo em tudo. Sabe? Trabalho, quando as cidades fazem o seu trabalho em cada cidade, a gente está lá no top. Então as pessoas costumam nivelar o que é de bom na cidade através dos jogos jornais. Na verdade é uma coisa ilusória. Os jogos jornais é uma competição no ano, onde todo mundo investe tudo porque aparece, né? É uma competição de vitrine. Mas tem muitas cidades até que quando vão para os jogos abertos já não conseguem ter aqueles atletas, né? Que são contratados nos jogos jornais. Vai ver a classificação quando vou para os jogos abertos. Está lá embaixo. Tá? Tem cidades que ficou na nossa frente agora nos jogos jornais. E nós fomos para os jogos abertos, nós ficamos na frente deles nos jogos abertos, porque nós fomos com os nossos e eles não puderam ter aqueles atletas como reforço, que foi pago só para jogar jogos jornais. Sabe? Então, o orgulho da gente é saber que eu tenho o melhor jogador de xadrez da América do Sul aqui, escolar. Tá? Eu tenho atletas, assim, os próprios deficientes, os melhores do Brasil, taubatianos. Agora o que falta, realmente, é enxertar um pouco mais, porque daí eu vou de igual para igual. Mas enxertar, você fala... Para trazer alguns reforços, sabe? Tá. Porque, por exemplo, eu tenho 2, 3 atletas. O caso do xadrez. O meu atleta, ele foi o melhor atleta dentro aqui do cenário escolar no Brasil. Ele foi, quer dizer, praticamente, você tem ele considerado o melhor atleta, para jogar ele vai ganhar. Só que quando ele foi, com a nossa equipe de xadrez, jogar os jogos jornais, são 4 tabuleiros que dá a classificação como campeão geral da modalidade. 4 tabuleiros. Tinha um só. Eu tinha ele e mais um. Ele foi jogar, se deparou com quem? Com um grande mestre internacional, na qual ele estuda todo o método para ser campeão. Ele jogou com o grande mestre internacional dele. Quer dizer, olha para você como foge da realidade. O garoto está em ascensão. Então, como ficou muito bom vamos dizer, o bicho aí dos jogos jornais, aquelas pessoas que foram reveladas nos jogos jornais, que são hoje campeãs estrelas, estão retornando para os jogos jornais e sufocando as revelações. Que não deveria ter sido assim, né? Você vê. Então ele joga o grande Messi, o Mequinho jogou com nós no xadrez. Então nós não tínhamos condição de contratar mais 3 grandes mestres internacionais, que hoje giram em torno de 7.000, 10 mil reais cada um, para jogar jogos. Eu levava a nossa equipe, ficávamos em segundo e terceiro colocado, a equipe de Taubaté. As outras equipes são equipes contratadas representando a cidade. Então o orgulho nosso é esse, que a gente quer passar para as pessoas que o seu filho, que o seu neto é o que está recebendo o investimento do prefeito municipal. É ele que está recebendo lá a instrução, está fazendo a formação física, social. E agora, né, com todo esse trabalho que o prefeito Roberto Peixoto permitiu que fizesse, ele vai receber a sua bolsa auxílio, né, tendo o seu nível, né, a sua classificação e resultados positivos, ele vai ter essa bolsa auxílio para poder, então, ele não largar o esporte e ter que trabalhar numa loja. Geraldo, como é que você está trabalhando com essas crianças? Porque quando vê o resultado, que nem a gente fala, dos jogos regionais, Taubaté caiu. Sim. E como é que você trabalha com eles em campo? Em campo que eu falo não é no campo, é com eles num todo. Como é que você faz então, isso? Eles mesmos falam, professor, não é justo eu disputar com o campeão mundial disso, mundial daquilo. É alguma coisa errada, o senhor tem que fazer alguma coisa a favor nosso. E nós temos bastante crianças, jovens interessados? Temos, como é que é isso? A prefeitura tem o projeto Esporte e Juventude, que faz esporte também. Tem o projeto A Meta, tem o Quadra Viva nosso, que é um espetáculo, porque a Quadra Viva oportuniza a criança do aprendizado. Ali detecta-se o talento e promove para treinamento. Quadra Viva não é treinamento. Você dá a oportunidade de todos praticarem, conhecerem 2, 3 modalidades ao longo da semana, ocupa a criança, né? Taubaté é uma cidade que você não vê criança na rua. As demais, elas são todos ocupados nos grandes projetos da prefeitura, né? Esse Esporte Juventude abraça 600 por núcleo, né? Da alimentação, da orientação, tem a parte de reforço em algumas matérias, então mantém eles ocupados e de uma forma saudável. Nós estamos fazendo esse intercâmbio com os demais projetos para que quando surge a revelação, ele indique para treinamento.
E agora com esse fundo eu vou conseguir ter esses garotos junto conosco, com todos os recursos. Taubaté, praticamente a gente é modesto, mas temos que falar. Taubaté é a única cidade que eu tenho uma médica própria, no próprio departamento, que cuida dos atletas. Ele não precisa nem UBS, nem PAMS, nada. Sabe, eu tenho uma médica, o prefeito nos concedeu essa possibilidade de ter uma médica especialista em medicina esportiva, e ela cuida não só dos projetos que existem, ginástica nas quadras, formação, iniciação, como dos atletas. Então, os atletas hoje têm a própria cesta básica, tem o treinador, tem o material esportivo, tem a condução, tem a alimentação quando sai para jogos. E isso não é temporário, isso vai ser para sempre? Não, existe, né? Todos os nossos atletas saem com essa condição. Eles vêm sempre. Agora, o que vai nos melhorar muito é dar a bolsa auxílio, poder dar um quanto para esse atleta, para que ele não precise trabalhar tão cedo. Porque o que tira o atleta da atividade é a necessidade de trabalho. Então, eu acho que espero e conto com isso. Com esse quanto eu posso mantê-lo, o pai não precisa fazer a pressão nele para ele trabalhar, que ele vai ter um recurso para se manter como atleta. Então ele tem essa cesta básica, ele leva para casa também, atende ele e a família. Então cresceu bastante, né? A gente vai trabalhando de modo silencioso, mas muito cresceu. Você tem quantos anos mais de secretaria? Eu tenho mais um ano, praticamente. 2 anos, né? Isso, e daí como seria para ver Copa, ver todos esses esportes que nós vamos ter nível de Brasil todo? Você consegue investir nas crianças? Eu sempre vou estar jovens? assim, independente do tempo, a gente sempre está à disposição. Eu trabalho no esporte, no meu horário e fora dele, né? Então a gente milita nisso, a gente respira isso o tempo todo, né? Ainda bem que a esposa compreende, porque ocupa segunda a segunda. Eu não tenho hora, não tenho dia, eu tenho às vezes horário que zelador caseiro liga de madrugada, com algum problema, alguma situação de risco. Ele liga no meu celular, está sempre ligado, eu sempre atendo, sempre procuro ajudar. Então a gente que gosta tem que estar ligado o tempo todo. Então a gente tem essa expectativa, né, da Copa, de Olimpíada, então isso, a própria Olimpíada já é um alimento para os jovens irem com mais afinco treinar. Então hoje eu tenho no basquete, para você ter uma ideia, em torno de 400 a 500 crianças fazendo, lá no Centro Esportivo do CTI. Eu tenho nessa faixa de 250 crianças no voleibol, no projeto Mais Voleibol. Eu tenho mais de 400 no handball. Como a gente tem uma equipe de espelho, né, que eles assistem a equipe na TV, e quando não se reúne na quadra com telão, para assistir com todo mundo lá e torcer para a equipe da cidade, isso é muito bacana. Então a gente tem muita criança treinando, né? Então a gente tem projeto de parceria na natação, né, com o professor Dionísio Júnior, excelente técnico, sempre fazendo atualização, ele vai para o exterior, se capacita, vem, investe. Agora a gente está tentando dar todas essas condições. Eu sei que o tempo corre muito pressa. Qualquer decisão administrativa ou judicial, ela é uma eternidade para a gente que tem o sangue pulsando o tempo todo, né? Você vai fazer uma modificação, algum projeto de lei que vai para a Câmara, o senhor já foi vereador, sabe disso, que é demorado. Então a gente, graças a Deus que a gente tem os 14 vereadores que sabem, conhecem, porque a gente procura levar toda essa informação para eles, então eles agilizam o mais rápido possível. A saída dessa lei de incentivo fiscal à Câmara, estão todos aguardando já, né? Então a gente só está finalizando junto com o jurídico, financeiro e encaminhando para o prefeito, encaminhar para a Câmara, que vai passar rapidinho. Então é mais um instrumento, ferramenta, para eu poder ter mais subsídio para manter o atleta aqui.